Bem-vindas a mais um tarô terapêutico. Todas as terças nós temos esse encontro marcado para a gente abrir a nossa percepção a respeito de nós mesmos. Quando a gente abre o tarô, é isso que nós fazemos. Nós lançamos um olhar para dentro da nossa vida. O que nós precisamos olhar com mais atenção? O que vem chamando a nossa atenção que a gente ainda não percebeu? O que a gente já tem de talento desenvolvido, que é uma ferramenta para viver melhor? O que a gente ainda não tem tão desenvolvido, que nos faz sofrer e que nós precisamos nos aprimorar? Essas são as reflexões que o tarô traz para a gente. É esse olhar para dentro da nossa vida, esse olhar evolutivo. Estamos aqui crescendo, estamos aprendendo. O que isso que está acontecendo aí na tua vida agora, que talvez esteja doendo, fazendo sofrer, está te ensinando? Para que você está passando por isso? Essas são reflexões importantes. Você é uma pessoa que busca? Você quer se melhorar? Você quer crescer, se desenvolver, viver mais leve e mais feliz? Olha para você. E todos os dias eu ofereço aqui na minha página algum tipo de conteúdo para reflexão, para contribuir, sabe? Porque às vezes a gente fala assim, eu tenho que refletir sobre o quê? Eu vou te trazendo coisas para você ir colocando na tua pauta diária, para você começar a fazer esse exercício de expansão de consciência. É assim que a gente se transforma, é assim que a gente vence as nossas dificuldades, é assim que a gente cura as nossas dores, fazendo esse olhar para o nosso interno. Eu estou fazendo uma construção com vocês há algumas semanas sobre os raios cósmicos, já falei sobre o raio azul, já falei sobre o raio dourado e nós estamos na semana do raio rosa, falando sobre o amor cósmico, sobre o amor divino, o amor de Deus e como a gente pode usar essa energia a nosso favor. Nessa última semana também lancei um trabalho diferenciado que é o tarô com terapia para o amor, para a gente falar sobre relacionamentos, para a gente entender por que o relacionamento não vai bem, por que ele não acontece ou por que ele se repete, né? Os mesmos tipos de problema, para entender, para ver com olhos amorosos, para poder fazer um processo curador. Tudo na nossa vida é processo. Isso aqui, plim, a mágica, ela não acontece. Quando acontece o plim, é porque você já fez um caminho enorme para chegar no teu clique. Então começa seu caminho agora. Ou você largou ele, pega ele de volta e vamos nos trabalhar para tornar a nossa vida um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor. É isso. Você precisa de ajuda para fazer esse movimento? Me chama lá no privado que eu vou te enviar uns textinhos com todas as nossas possibilidades, tá bom? Fica na luz. Vamos ver cartinha? Você tirou a cartinha 1. A montanha. A montanha é o seu trabalho. O seu trabalho não é só a sua profissão. O seu trabalho é tudo que você vem fazendo na sua existência, não nesses 40, 50, 60 anos que você tem aí, porventura você já tenha, né, essa encarnação. Não, estou falando de uma coisa muito mais ampla, de você como espírito. Existe em você muita construção. A montanha, você olha ali no horizonte, hoje não tem montanha. Se amanhã você abrir a janela e olhar no horizonte, vai ter montanha? Não. Porque a montanha é uma poeirinha hoje, uma manhã, milênios para ela virar uma montanha. É toda uma movimentação para que a montanha vire montanha. Então, essa carta está falando para você olhar para você da sua construção. Olha para você, tem coisas em você que já estão tão bem desenvolvidas que você não teve tempo em 30, 50 anos de construir.
significa do seu trabalho, da sua alma, do seu espírito, enquanto você já vem trabalhando há tanto tempo para fazer determinadas conquistas. Essas conquistas podem ser conquistas, por exemplo, a paciência, a tolerância, pode ser conseguir compreender o outro, pode ser não ter mais preconceito, uma coisa tão forte, né, no mundo. Conseguir não ter mais preconceito é uma construção longínqua. Que mais que pode ser uma construção muito, muito, muito trabalhada? É isso que você precisa olhar para você e falar, nossa, eu já tenho isso. Isso aqui, por exemplo, a fé, né? Uma fé grande, uma fé assim, bem sustentada, é uma construção muito longa. Então, olhe para você, veja aquilo que você já construiu, ponha o seu olhar na tua vida e fala, nossa, eu já tenho isso. Porque isso que você já construiu é uma grande ferramenta, uma ferramenta poderosa para você vencer aquilo que ainda é difícil, para você construir aquilo que ainda não foi possível. Fica na luz. Você tirou a cartinha 2, você tirou a carta do caixão. A carta do caixão é a carta da morte. É a carta da morte de um comportamento, de uma situação, de uma face da personalidade, de algo, alguma coisa que não serve mais para você evoluir. Perdeu a importância. Tem coisas, porque assim, tudo na nossa vida, tudo tem uma função. Eu disse no comecinho, o que isso está te ensinando? Então aquilo tem uma função, está te ensinando alguma coisa. Quando você aprendeu, perdeu a função. Então para que eu vou carregar certas coisas que não tem mais função? Então a gente tem ciclos, né, que se abrem, a gente vive todo o ciclo, ele se fecha e eu preciso olhar com olhos amorosos para isso e falar, tá bom, isso aqui não faz mais sentido. Às vezes nesse ciclo significa que eu mudei o meu comportamento, eu mudei o meu olhar, eu não combino mais com certas situações, com certos hábitos, com certas pessoas. Eu gostava muito de fazer, vamos supor, né, uma aula de costura, mas eu aprendi tudo o que eu queria na costura, eu fiquei tão satisfeita na costura, eu não quero mais aula de costura. Mas eu tenho bons amigos lá, e aí eu vou na aula da costura por causa dos amigos, eu não consigo largar aquilo, sendo que eu poderia ocupar um espaço para uma outra coisa que me enriqueceria também. Porque eu tenho dificuldade de dizer não, eu tenho dificuldade de fechar a porta, eu tenho dificuldade de fechar ciclo. Eu dei um exemplo, né? Água com açúcar, mas tem exemplos às vezes grandes de coisas que não conseguem encerrar um relacionamento que ficou pesado, né? Uma amizade que ficou insustentável, um trabalho, um emprego que não é mais possível. É para isso que você precisa olhar e falar o que eu preciso encerrar definitivamente, aceitar que é hora de fechar, de acabar e ir para a vida, para o novo. Porque o novo está batendo na tua porta, só que ele não vai chegar enquanto você não fechar estes ciclos. Fica na luz. Cartinha 3, os livros. Ai, os livros têm tanta interpretação. O que eu vou trazer para vocês hoje? Os livros. Os livros podem ser um segredo, um mistério. Aquilo que ainda não é alcançável, aquilo que ainda não está à altura do nosso entendimento. Não tem explicação? Tem explicação. Tem explicação, mas tem coisas que a gente ainda não está pronto para entender. Tem coisas na nossa vida, tem coisas na espiritualidade, tem coisas nos nossos relacionamentos interpessoais que eles vão além da nossa capacidade intelectual hoje, né, como espíritos nessa condição evolutiva que vivemos hoje, para entender. Então isso vira um mistério. Talvez passados os milênios, a gente mais evoluída vai talvez poder olhar para isso e falar assim, isso é tão perfeito, agora eu entendo. Mas hoje, algumas coisas nas nossas vidas ainda é mistério.
Isso está muito relacionado com a espiritualidade, isso está muito relacionado com o nosso, com a nossa capacidade evolutiva. A gente vai evoluindo muita coisa, meio que, né, palpando o novo lugar, né? A gente vai num movimento muito mais da fé. Essa é a interpretação para você hoje. Tenha fé e confia naquilo que ainda é mistério, porque tem um propósito divino na tua vida. Você gosta desses nossos bate-papos? Isso faz diferença para você na sua vida, no seu dia a dia? Me conta alguma coisa aqui embaixo. Me deixa um coraçãozinho, marca uma amiga, ou faz todas essas coisas. Gratidão, muita gratidão por você estar aqui toda semana.